Ô, acorda aí. Você sabia que é possível você ganhar dinheiro enquanto você dorme através da internet? E foi assim que eu tenho essas placas aqui, que significa mais de R$ 1 milhão faturados através da internet. Se você quer aprender como, clique no link na descrição a partir de agora. Flamengo que tem um jogo partida importante aí com o Independente Del Valle, né? Sim. E tem muitos reforços, né, para essa partida aí, jogadores que ficou expectativa de saída de resultado de exame, de Covid. Mas o Flamengo conseguiu fazer aí, se apoiando aí no regulamento da competição, e relacionou todos esses jogadores, vai ter aí 10 jogadores, 7 que estavam com Covid, mais o Gabigol voltando, o Flamengo apostando aí no regulamento, né, que previa, Sim. mesmo que sem a apresentação do exame, né, do negativo, esses 10 dias de quarentena, estando assintomático, aí o Flamengo relacionando todos os jogadores para esse jogo. Vamos aproveitar e ver o time que deve entrar em campo? E aí a gente repercute aqui com o Rafa e com o PVC. Bora lá. Hugo Souza, ele que também tem o pai como ídolo, uma história muito bacana. O Isla, Gabriel Noga ou Mateuzinho. Natan, Felipe Luiz ou Ramon. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique ou Gerson e o Pedro. Confirma, Fred Uber? Exatamente, eu acho que é por aí mesmo. É uma possibilidade interessante também, que de repente o Isla jogar como zagueiro, que já não seria novidade para ele, na carreira dele já teve isso, e o Mateuzinho jogando na lateral direita, se a comissão técnica não quiser lançar o Noga, que seria a estreia dele no profissional, nessa partida tão importante. O Natan foi muito bem contra o Palmeiras, é um jogador que o pessoal já ganhou uma confiança nele. E lá na frente, acho que uma dúvida interessante também se vão botar o Bruno Henrique de início ou o Diego. A tendência é que Gabigol e Pedro joguem desde o início. Pois é, agora com o Bruno Henrique de volta, testou negativo, fez um novo exame, portanto está liberado. E aos poucos o Flamengo vai voltando a ter os seus principais jogadores, Rafa. O que foi essa última semana é um excelente time que pode entrar em campo na partida de amanhã. Ainda mais se a gente for debater também a questão do Independente Del Valle, onde também pipocaram os casos positivos e está falando pelo menos quase, não é realidade total, mas um adversário também sentindo os efeitos da pandemia. Acho que o Bruno Henrique, pelo que é o desenho de time, para ele ter uma opção de velocidade, seria uma opção viável desde o início do jogo. E depois você vê com relação ao quanto ele consegue sustentar de tempo de minutagem. Mas como não tem o Everton Ribeiro, faz muito sentido você vir com esse trio, porque o Gabigol pode ser o cara do lado direito. Você não vai jogar com os dois enfiados, você vai jogar com o Gabriel saindo da direita para dentro. E é bem possível utilizar o desenho da equipe assim. Você tem um Arrascaeta vindo centralizado, Gerson e Thiago Maia. Por mais que o Thiago Maia tenha sentido desconforto, dificilmente não vai estar em campo amanhã. A questão é a dupla de zaga, né, que são ausências confirmadas, mas mesmo assim a resposta foram Natan e Otávio no fim de semana, né? A gente está falando ali de Mateuzinho ou Noga, mas ainda assim a resposta foi tão positiva no fim de semana que eu acho que até acréscimo com relação à confiança na utilização de jogadores que não atuam tanto segue um caminho legal, né, para o Flamengo para esse jogo de amanhã. É interessante mesmo. PVC, e essa volta do Bruno Henrique e também essa atuação dos meninos, né, que chamou bastante atenção diante do Palmeiras, o que você acha? Então, só com o Uber, o Otávio não pode jogar porque não está inscrito, não é isso? Ele é um dos... Exatamente. Ele não é um dos 34, que é um pecado do Flamengo, porque o Natan jogou muito bem, foi destaque, mas o Otávio jogou bem também contra o Palmeiras. Uhum. O Otávio também foi bem contra o Palmeiras. E é mais um dos campeões sub-20, campeões brasileiros sub-20, dos 14 jogadores que o Flamengo utilizou contra o Palmeiras, 7 foram campeões brasileiros sub-20 em dezembro, numa final contra o Palmeiras, que tinha Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Silva, e os meninos do Flamengo já tinham vencido o Palmeiras lá atrás, na final do Brasileiro Sub-20. Acho que o Otávio também faz falta por esse vacilo da diretoria de que não inscreveu mais do que 34 jogadores, podendo inscrever 40 e depois 50. Bruno Henrique, ele não conseguiu... Bruno Henrique é o tipo de jogador que, mesmo com a gente reclamando de maratona, ele cresce quando joga sempre. Ele ganha confiança e ele ganha ritmo.
ele ganha explosão. Mas é importante que ele volte. Sem dúvida é importante que volte. O Gabriel, ele não precisa ser centroavante. Eu acho até que quando ele joga com a 9, lá, 9 ele sempre é, mas quando ele joga lá dentro, ele não é centroavante, ele é um ponta de lança. Ele precisa do espaço, mas ele não pode ser refém da linha lateral. Ele tem que ter o espaço para jogar, mas também é fundamental que ele volte. Então o Flamengo vai ter um time competitivo para enfrentar o Independiente Del Valle e tentar a vingança do 5-0. Vingar o 5-0 não é meter 5-0 de novo, é ganhar o jogo. Inclusive, aqui na hashtag Troca de Passes, só para dar uma moral para quem está assistindo também, né? O Eduardo Cavaleira colocou: o time sub-20 do Flamengo foi muito bom contra o Palmeiras, já me sinto mais confiante em assistir ao jogo amanhã, viu? E a gente vai falar de um cara que foi um grande personagem dessa partida agora, o Hugo Souza, ele que também vai estar de novo, então, fechando ali o gol, tentando pelo menos fechar o gol do Flamengo, né? Nessa partida pela Libertadores agora. Imagina. Bom, vou passar a palavra primeiro para o Fred, para ele trazer mais informações em relação a isso, mas ele pode ser mantido no time. Já treinou entre os titulares, é uma grande oportunidade para ele. Exatamente, o César ainda está se recuperando, tem um desconforto, ainda não se sabe se vai ser o Hugo, mas já treinou como titular e a confiança que ele ganhou nessa partida contra o Palmeiras, a torcida pedindo muito ele, já é um goleiro que há muito tempo desperta uma curiosidade muito grande da torcida e o clube tem um carinho enorme. Então, existe uma confiança enorme que se for o Hugo nessa partida, ele vai dar conta do recado novamente. PVC, aquela história do Hugo com o pai dele é incrível. E o que ele também jogou, mais ainda. O Hugo foi convocado pela Seleção Brasileira, primeira convocação depois da Copa do Mundo, quando Verdade. o Tite resolveu levar os jogadores goleiros para compor o grupo, mas ele era terceiro goleiro da seleção, né? Foi Alisson, Neto e Hugo. Convocação para os jogos contra Estados Unidos e Equador em agosto de 2018. Foi terceiro goleiro da seleção brasileira principal, por uma circunstância, mas foi. E mostrou todo o seu valor. O único detalhe é assim, ele era Neneca, quando foi convocado para a seleção era Hugo, agora vai virar Hugo Souza. Nós somos muito culpados desse desaparecimento dos apelidos. Neneca, né? Não precisa nem ser Neneca, mas Hugo tá bom, né? Não tem nenhum outro Hugo no elenco do Flamengo. Mas Hugo, teve já um Neneca, inclusive. Ontem a gente estava falando sobre isso. Campeão em 92 brasileiro. Campeão em 92, campeão grupo, brasileiro. né, de jogadores. Isso, no grupo de jogadores. Mas enfim, ele seria o segundo Neneca. E o mais famoso, Neneca, que foi do Náutico, campeão pernambucano de 74, campeão brasileiro de 78 pelo Guarani. Isso. Do time campeão brasileiro do Zenon, Careca, Bozó, capitão. O Neneca era o goleiro. É o Neneca que deu origem à série. Olha, sendo Neneca, Hugo Souza, como vocês quiserem, realmente o que ele está vivendo agora é único. A gente falava também, Rafa, inclusive nos bastidores e também no troca de passes desse final de semana, o limbo que ele viveu. Imagina agora para ele, um menino de 21 anos, que, como disse bem o PVC, já foi chamado pelo Tite para compor elenco nos treinamentos da seleção há alguns anos e agora está tendo essa chance já de Libertadores. E a gente falava exatamente sobre o quanto é raro goleiros nessa idade terem essa oportunidade. Ainda mais num time com uma condição de busca dos melhores jogadores como é o Flamengo, né? O César está há algum tempo estabilizado como essa opção, primeira opção quando o titular não joga, o Diego Alves não joga, e eu acho que o que pode acontecer do que foi esse momento do final de semana e o que pode ser essa oportunidade amanhã é que essa fila seja chacoalhada, pensando em sequência de trabalho dentro do Flamengo. Que o Hugo consiga pular uns degraus no que é a trajetória dele, e isso é muito importante. Dentro daquilo que a gente falava, não há um sub-23 no Brasil, não há uma continuidade de utilização, ele estava como quarta opção, se joga muito pouco, se evolui muito pouco nesse período. Então foi assim, agraciado como oportunidade, mostrou o nível que tem e tomara que consiga se encontrar no que é essa dificuldade, numa posição que é muito difícil ter sequência quando você é novo, para que ele consiga continuar em evolução, que é o mais difícil nessa transição base profissional, ainda mais para um goleiro. 1,99 m, super alto, fez uma defesa difícil também. Ela buscando embaixo, a cabeça perto ali, diante do Palmeiras. É e muito rápido. Vai concorrer à melhor defesa do campeonato. Olha aí. Tão cedo assim, mas vai. Fred Uber,
Agora a gente vai falar, inclusive, sobre o Del Valle também, porque do outro lado tem vários problemas com Covid-19. Globo na tela pra gente. O Del Valle comunicou um novo caso de coronavírus e agora tem 8 baixas contra o Flamengo. Olha só, até anotei. No dia 24, o Del Valle informou que um jogador havia testado positivo para o coronavírus. Aí esse número cresceu para 5 com as 4 novas infecções divulgadas na segunda-feira. E subiu agora para 8 com informações divulgadas, como vocês viram no GE. Globo, na terça-feira. Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento, clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.